Olá, meus amados, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bacana. Que bom que você está aqui para assistir essa aula de forma dos orbitais. Vou tentar nessa aula ser um jeito didático para que o meu aluno do ensino médio, né, entenda o que é um orbital e por que ele tem esse formato, né, esse formato espacial. Porque você já sabe que o orbital S é esférico, o P é duplovoide, né, em forma de halteres. Mas como é que se chegou nessas formas, né? Como é que se chegou nesse raciocínio? Você que vai fazer Enem, talvez isso não vá cair numa prova do Enem. Mas você que vai fazer ITA e IME é um aprofundamento bacana. E que se você vai fazer o Enem ou outros vestibulares, também é um aprofundamento bacana. Né? Para você saber entender o porquê. O importante da química, da física, é você entender o porquê das coisas, certo? Então vamos começar definindo o que são orbitais. Se eu perguntar a você o que é orbital, você vai me responder na hora. Ah, Sandro, orbital é a região onde há maior probabilidade de se encontrar um elétron. Essa definição não está totalmente errada, mas é um decoreba e virou um mantra, né? O que é orbital? É a região onde há a maior probabilidade de se encontrar um elétron. Beleza. Mas na verdade, os orbitais nada mais são do que função de onda. Um orbital, a definição correta, mais correta possível, é que orbital são funções de ondas espaciais monoeletrônicas cuja energia pode ser obtida através das soluções permitidas utilizando a equação de Schrödinger, ou Schrödinger, como você quiser chamar aquele austríaco, certo? Então é aquela equação de Schrödinger que o aluno não precisa aprender aquilo, tá? Nem decorar, mas é você saber que aquelas equações de Schrödinger chegou à forma espacial dos orbitais, né? Por exemplo, o orbital S, que é o que a gente vai estudar agora o primeiro, a sua forma é esférica. Como é que eles conseguiram isso, Sandrão? Resolvendo a equação de Schrödinger. Se você observar, a equação de Schrödinger nada mais é que um gráfico de função matemática. Hoje, Sandrão, um gráfico isso aqui é um gráfico. Olha aqui, ó. Olha o eixo de x, olha o eixo de y, olha o eixo de z. Não vou entrar num aprofundamento para falar de formas, outras coisas aqui. Vamos só limitar aqui uma coisa bacana para você ter condições de fazer qualquer prova que aparecer para você. Então, na verdade, orbital, na verdade, é uma função de onda espacial que calcula, na verdade, a quantidade de energia obtida, de acordo com a equação de Schrödinger. Resumindo, seria aí. Se você quiser resumir mais ainda, orbital o que é um orbital? A densidade de probabilidade de se encontrar um elétron é máxima. Entendeu? Então, você agora já sabe o que é orbital. Então, utilizando aquela equaçãozinha de Schrödinger, a gente chegou aqui no nosso querido orbital. Vamos falar primeiro do orbital S, né? Um orbital S, ele é esférico, como você está vendo, isso é importante. Quer dizer que a chance de encontrar um elétron nessa região é grande. Se você observar, Sandrão, porque ele é esférico, você vai vendo aqui que ele tem uma concentração maior de elétrons aqui, até formar mais ou menos uma esfera, né? Então, esses pontinhos seriam a região onde há a, a probabilidade, né, de se encontrar um elétron. Falando de uma maneira simples para que você entenda, certo? E à medida em que o número principal aumenta, logicamente o volume dessa esfera aumenta. Oxe, por que, Sandrão? Lógico. Se a gente pegar aqui o subnível S, ele tem todas as camadas, né? Então vamos aqui, camada 1S, camada 2S, camada subnível 1S, 2S, 3S. Então 1S é de um tamanho, o 2S já é maior, o 3S já é maior ainda. Ou seja, a esfera vai aumentando, certo? Beleza? E aquela equação de Schrödinger, ela conseguiu calcular a região onde que a probabilidade de se encontrar um elétron seja nula, zero, que aí a gente chama de nó. O que é um nó? Anota aí. Nó é nada mais, nada menos do que a região, né? O nó é a região no espaço onde a probabilidade de se encontrar um elétron é zero.
certo? Beleza? Como é que fica esse nó, Sandrão? Por exemplo, quando a gente pega um subnível 3S, por exemplo, que ele é grandão, vamos supor, né? Eu vou tentar fazer um desenho aqui dentro dessa esfera, eu vou parar o vídeo para você entender, tá bom? Então, galera, olha esse desenho aqui que o Sandrão fez aqui, certo? Então, o que é um nó? Um nó é uma região, igual eu fiz aqui, ó, uma região verdinha, tá? Por exemplo, vamos supor que isso aqui seja o subnível 2S, né? Essa regiãozinha aqui, de acordo com a equação de Schneider, é uma região no subnível 2S onde você tem um nó, onde a probabilidade de se encontrar um elétron é zero. Então é o seguinte, o que você vai lembrar aí, que no subnível 1S, de acordo com a equação de Schneider, não existe um nó. 2S existe um nó. 3S existe dois nós. E assim sucessivamente. Ou seja, o número de nós, na verdade, é n menos 1. Quem é n? É o número quântico principal, é a camada, né? Então, primeira, segunda, terceira. Então, 3 menos 1, 2. Então, você tem dois nós no subnível S. Beleza? Então, você já sabe que o subnível S ele é esférico e agora você já sabe por quê e já sabe o que é um nó. Olha que bacana. E aí você poderia perguntar, e Sandrão, sim, mas existe elétrons fora dessa esfera? Sim, a probabilidade de se encontrar é menor, mas existe, né? Porque como é que eles fizeram isso aqui? Se a gente continuar o eixo aqui, ó, nós vamos ter aqui um raio de 90%, né? O que é, ou seja, 90%, nós temos aqui o raio, fizeram as continhas, né? Quer dizer que nessa distância aqui, a chance de se encontrar um elétron é de 90%. Por isso que se chama de raio de 90%. Ou raio 90, desculpa. Bacana? Então você já sabe que o orbital S, que no máximo pode-se 2 elétrons, isso você já sabe, ele é esférico. E você já sabe o que é nó. Nó. E já sabe o que é um orbital realmente. Se você quiser falar de uma forma simplificada, orbital é a densidade de probabilidade de se encontrar um elétron. Bacana? Beleza? Então agora vamos para o orbital P. Você sabe que o orbital P, o subnível P, tem no máximo 6 elétrons. E aqui, usando também a equação de onda de Schneider, se calculou o formato, deixa eu mudar de cor, porque também é amarelo, né? O formato do orbital P. Você vê que ele é duplo ovoide. Na verdade, aqui você está vendo diferente do desenho que você tem, às vezes, no livro, né? Que ele é um halteres bem feitinho. Aqui não, aqui ele é mais amassadozinho, né? Um pouco mais... Porque nos livros ele parece bem assim, né? Nos livros, né? E aqui ele está mais amassadozinho nas pontas. Ou nas extremidadezinhas dele aí, né? Parecendo uma maçaneta de porta. Então, galera, o orbital P existe 3 orbitais P. Existe o orbital P no eixo de X. Existe o orbital P no eixo de Y e este orbital P no eixo de Z. Lembrando que isso aqui é uma forma espacial, então você tem os 3 eixos aí, né? Lembrando que os 3 eixos, os 3 orbitais P localizam-se ao longo desses eixos, né? Eixo de X, eixo de Y e eixo de Z, certo? De um sistema, isso aqui não deixa de ser um sistema cartesiano, né? Lembra do plano cartesiano? Isso aqui é um sistema cartesiano. Eixo de X e Y. Bacana, só que agora eu tenho um eixo de Z também, certo? A gente vai estudar que você vai ver que esses orbitais, eles vão de menos, lá em números quantos? Eles vão de menos 1, 0 a mais 1, ou A1, certo? Beleza? Cada orbital, ele pode caber, você já sabe disso, 2 elétrons, com spins diferentes, né?
Os orbitais, como eu falei, já tem forma de halteres, né? Essas bolinhas aí. E do mesmo jeito, à medida em que o n aumenta, logicamente aumenta também o volume, né? Eles vão ficando maiores. Beleza? Bacana? E todos os orbitais P têm um nó no núcleo. É como se o núcleo estivesse aqui, ó. Deixa eu botar de vermelho. É como se o núcleo estivesse bem no meinho. Você passando aqui está bem no meio. E aí você vê a região onde você tem um nó. Olha aqui, ó. Onde é que está o nó aqui, Sandrão? Aqui está o nó. O que é o nó? É a região onde a chance de se encontrar um elétron é zero. Não é isso aí? Então, por exemplo, vou apagar aqui para você ter uma ideia do nó, que aqui a gente vai chamar de plano noidal, porque aqui é um plano noidal. Se você observar aqui, ó, se você pegar aqui, você vai ver que aqui, ó, nesse plano, nessa região, é um plano, a gente chama de plano noidal. Essa região você não encontra um elétron no subnível P, como também você não encontra aqui nesse plano, como também você não vai encontrar aqui, ó. Certo? Aqui o plano noidal, essa região é a região do nó, é um plano. Enquanto no subnível S o nó é uma esfera, aqui no P ele é um plano. Então você já sabe que o orbital P ele é duplo ovoide, já sabe por quê, já sabe como é que chegou. Chegou através das equações de Schneider. Bacana? Vamos para o próximo agora? Então bora lá. O próximo subnível é o subnível D, e você sabe que no máximo, quando eu vou aumentar a tela, que se eu não pegar com as duas mãozinhas, ela não vai. Ele tem 10 elétrons. O orbital D, você pode ver, né? Ele tem 4 lóbulos. Olha aqui os 4 lóbulos aqui, né? Deixa eu mudar de cor, já que agora é azul. Ele tem os 4 lóbulos, ó, 1, 2, 3, 4, né? E tem um orbital que tem lóbulos e tem um tipo de um anel aqui assim, né? Como você está vendo aí. Você está vendo também que porque tem essas formas por causa da equação de Schneider, né? Então ele tem lóbulos, tem 4 lóbulos e tem um que tem um anel e 2 lóbulos, né? E o plano noidal aqui, por exemplo, estaria, deixa eu ver se eu consigo desenhar para vocês aqui, né? Onde é que estaria o plano noidal? Nesse aqui estaria aqui, ó. Esse aqui seria o plano noidal dele, a região onde a probabilidade de se encontrar um elétron é zero. Bacana. Se você quiser saber um pouco mais sobre o plano noidal, tem umas aulas bacanas aí, né? A lógica aí é para você aprofundar em alto nível, certo? Beleza, que não é o nosso caso. Aqui também, lá no S, só para a gente lembrar, no S o nó é uma esfera. No P e no D nós temos aí um plano noidal. Bacana? Eu quero só fazer uma observação para você aí, que nesse e nesse, o nó é um plano noidal. Aqui, nesse que tem um anel, ele é mais ou menos no formato de um cone. Tanto para cima quanto para baixo, certo? Para você ter uma ideia. Então, o plano noidal é nos 4 lóbulos e aqui nós temos um nó, é tipo um cone. Bacana? Beleza? Então vamos agora para o orbital F, né, que ele é o mais complexo aí pelo que você está vendo. Lembre que o subnível F ele tem 14 elétrons, então ele tem 7 orbitais. Você vai ver que os orbitais deles são muito parecidos. Do mesmo jeito, eles têm nós, né, planos noidais, beleza? E o mais diferentão aqui é esse aqui, que tem 2 lóbulos e 2
anéis, certo? Então tá aí o orbital F. O que a gente mais estuda, às vezes que aparece mais em prova, é o S e o P. São os que mais aparecem em prova. Bacana? Galera, um aprofundamento bacana que a gente fez aí agora, para você ter condições de fazer qualquer prova de vestibular que você for fazer. Bacana? E agora, vamos dar continuidade, não saia daqui, né, para a gente continuar nossas aulas e posterior fazer os exercícios. Bacana? Volto a repetir, se você quer receber a lista de exercícios do Sandrão, você vai lá no meu Insta, @Química com Sandrão, segue, manda uma mensagem no privado e eu mando para você o material. Bacana? Então vamos lá, próxima aula.